Agora sim, né? Capítulo 4 lá da carta de Tiago, que diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros! Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe, resiste aos orgulhosos, aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, sujeitai-vos, a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém? Ele começa o capítulo 4 da seguinte forma: de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? A quais guerras e contendas Tiago está se referindo? Se você está desde o início, ou pelo menos acompanhou a exposição do capítulo 3, você deveria saber de quais guerras e contendas que Tiago está tratando aqui no capítulo 4. Onde estão as guerras e as contendas que Tiago se refere? Aqui no capítulo 4. Põe para a gente, Giovanni, o 3,16. Capítulo 3,16, por gentileza. Olha lá, ó. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Nós já tínhamos visto que as comunidades para as quais Tiago estava escrevendo estavam passando por momentos complicadíssimos no que diz respeito ao comportamento deles uns para com os outros. Uns querendo ser mestres, saber mais do que os outros, se sobreporem aos outros, e muito através da fala, através da língua, através da disseminação de informação. A confusão estava armada por causa da inveja e da ambição egoísta. Todo tipo de mal e de confusão estava acontecendo lá. E agora o que ele vai fazer no capítulo 4? Tiago vai explicar de onde vêm essas guerras. Qual é a origem? E não só a origem dessas guerras, mas também os resultados, as consequências, os desdobramentos das guerras que existem no meio de nós, que existem no meio do povo de Deus, não é? O que Tiago vai fazer no capítulo 4 é dizer para a gente a origem delas, o resultado delas e o que nós devemos fazer para não termos mais guerra entre nós, para que essas confusões que ocorrem no nosso meio, na comunidade do povo de Deus, não sejam mais uma realidade. É o capítulo 4 de Tiago. E para muitos, o que Tiago está fazendo é deixando bem claro que guerra, problema, confusão, intriga, esses males todos que nós vimos no capítulo de número 3, sobretudo por causa da fala desenfreada, por causa do orgulho, por causa da arrogância, por causa da inveja, por causa da ambição, é mundanismo, é coisa de mundano e não pode haver no meio de nós. Amém? E aí ele pergunta, faz essa pergunta retórica que ele mesmo responde. De onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Ele responde aqui. De onde vêm as guerras? De onde vêm os problemas, os males, as confusões, as intrigas?
Os problemas que vocês têm entre vocês não vêm das paixões, e aqui a palavra paixão trata dos desejos pecaminosos do nosso coração. Uma outra versão, a palavra paixão ali é prazeres, né? Dos prazeres que militam, que guerreiam dentro de vocês. Ele está falando da natureza caída, está falando das paixões do coração, dos desejos desenfreados da nossa natureza corrompida. Então, em primeiro lugar, Tiago deixa bem claro que todas as guerras, todos os problemas, todas as lutas têm origem nas paixões ou nos prazeres que brotam no nosso coração. E tem dois detalhes aqui muito importantes que devem ser observados. Em primeiro lugar, ele diz paixões ou prazeres, porque ele está tratando justamente da busca por satisfação própria. Ele poderia usar a palavra desejo, impulso, cobiça, mas ele deixa explícito com a palavra prazeres, paixões, desejo pessoal, para mostrar para a gente uma coisa: tudo isso é fruto de querer satisfazer o eu, as suas próprias vontades, de saírem satisfeitos consigo mesmo. Então, onde que a gente vê que o negócio não vai ficar muito bom? Quando a Ilana quiser satisfazer a vontade dela, que às vezes não é a minha. Quando a Pamela quiser satisfazer a vontade dela, que às vezes não é a do Alex. Então, se nós temos aqui aproximadamente 30 pessoas, cada um com as suas paixões, cada um com as suas vontades, cada um com os seus desejos, cada um com as suas ambições pessoais, quando que a gente vai ter aqui comum acordo? Se cada um puxar para o seu lado. Se cada um quiser sair daqui satisfeito. Porque a questão é essa. Satisfação pessoal, prazer próprio. Quando que nós teremos aqui paz, plena paz, se todo mundo quiser sair daqui satisfeito? É como se nós entrássemos num restaurante japonês que serve comida. Aí entra lá um carnívoro que ama churrasco. Aí entra lá um italiano que ama massa. Aí entra lá um árabe que ama comida árabe. O único que vai sair dali satisfeito de verdade é quem? O cara que gosta de comida japonesa. E já cansou de acontecer isso com os amigos, né? Não gosto não, mas vou lá. Vai por quê? Para acompanhar os amigos, porque é aniversário de fulano, de ciclano, né? Um preferia estar na churrascaria, mas o nosso povo é da pizza, né? No churrasco, rodízio de pizza. Cabe no orçamento, né? Pessoalmente falando, tem gente que vai, mas não sai satisfeito. Agora imagina se um grupo de 10 amigos, cada um com um gosto diferenciado no que diz respeito à culinária, saírem e quiserem sair satisfeitos, com os prazeres do paladar preenchidos. Quem é que vai ter unidade aí? Não, eu quero churrasco. E aí dá para ir no Rio Sul, né? Lá no Rio Sul tem tudo. Ai, meu Deus, lá no Rio Sul tem japonês, tem pizza. Lá no Rio Sul tem... Rio Sul, eu quero minha comissão. Tem buffet, tem churrasco, tem tudo. Tem tudo lá. Então, quando você vai lá e fala assim, não quero pizza não, tu pode ir ali no churrasco, tal, né? Mas dificilmente num contexto onde a coletividade, todo mundo vai sair satisfeito. E quando todo mundo quer sair satisfeito, quer que as suas paixões sejam atendidas, o que rola no nosso meio? Guerra. Então ele usa essa palavra de maneira proposital, os prazeres de vocês, ou seja, a satisfação pessoal de vocês, guerreia contra vocês, e esse é outro ponto que eu vou abordar, guerreia contra vocês, e se todo mundo decidir atender o que está dentro de si, não, eu quero desse jeito, dessa forma, ninguém aqui vai ter paz. Aí eu, como pastor, né, atendo a Ilana, atendo a irmã Ana, atendo a irmã Rose, atendo o irmão João, Lisa, Emanuel, Laisa, Giovanni, Renan, Juliana, Alex, Raquel, irmã Rose, Moisés, Silas, Pamela, Felipe, Tailene. E como é que vai ser isso aqui? Como é que vai ser a nossa comunidade?
né? Aí o Silas vai falar, Wesley, eu acho que tu está favorecendo o Alex, hein? Porque não era desse jeito que eu queria, não. Acabou. Acabou. Então, tudo começa nisso. Os nossos desejos, prazeres e paixões que anseiam por satisfação. E aí a gente fica caçando satisfação e acaba brigando um com o outro. O que você quer sair daqui? Satisfeito? Ou sabendo que Deus foi glorificado? Se nós todos encontrarmos um ponto comum de satisfação, não importa qual vai ser a cor da parede. Não importa se tem 2 ou 3 ventiladores, né? E qual é o nosso ponto de satisfação comum? E ele não diz só que são paixões, que são prazeres, desejos que buscam por satisfação. Ele diz que eles... Aí é onde a gente vai? Em Gálatas capítulo, que mostra que há uma... Então você precisa entender que hoje a gente está aqui, né? De boa, porque nós entendemos que não é a minha vontade que tem que ser feita, e se nós tivermos de satisfazer a vontade de todo mundo, vai dar guerra entre nós. Mas esse mesmo desejo que hoje poderia te fazer entrar em guerra com o seu irmão, vai continuar guerreando dentro de vocês. E é todo dia crucificando esses desejos, essas paixões, guerreando contra elas. E eu sempre uso isso como exemplo, né? O cara chega perante mim e diz assim, Wesley, eu estou com dificuldade nesse pecado aqui. Só tem um jeito. Gálatas 5,16. Andai no Espírito, e de maneira nenhuma satisfareis a vontade da carne. Não tem desenrolo. Não tem outro jeito, não tem outra fórmula. O único jeito de você aplacar as paixões que militam dentro de você, vencer essa guerra, é fortalecer o seu espírito, o seu homem interior, se encher de Deus, andar no Espírito. E a palavra andar lá fala de continuidade e progresso, né? Não é ser o cara mais espiritual nessa semana porque viu um vídeo que mexeu com o seu coração. É ser espiritual toda semana, todo dia, toda hora, o tempo todo, mortificando, crucificando o velho homem, a fim de que as suas paixões não sejam satisfeitas, mas sim a vontade de Deus em Cristo Jesus, e ponto final. Então, pega isso aqui. São prazeres que sempre vão querer ser saciados, vontades que sempre vão querer ser saciadas. E não só isso, eles vão guerrear para serem saciados. Eles vão lutar contra o seu homem interior, contra o Espírito de Deus, ou a vontade de Deus que foi colocada no seu coração pelo Espírito, imprimido no seu coração pelo Espírito. Eles vão lutar o tempo todo para que você satisfaça hoje, né? É um cachorro o tempo inteiro latindo, pedindo comida, e você tem que deixar ele morrer de fome. Não pode satisfazê-lo. É assim que a gente vai vencer as guerras e os problemas no meio de nós. Versículo 2, aí ele começa a mostrar para nós, as consequências de viver em função de satisfazer os prazeres, né? E ele diz, vocês cobiçam coisas e não as têm. Do que ele está falando aqui? Ele está falando da satisfação a partir da cobiça. Em outras palavras, explica, Wesley, o que ele está falando? Ele está dizendo, vocês buscam satisfação nas coisas, vocês vivem em função de satisfazer as paixões de vocês, e vocês não conseguem, vocês buscam, fazem, e vocês não têm o que tanto procuram. É isso que ele está dizendo. Porque quando a gente busca satisfazer o nosso ventre, as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas paixões, em algum momento a gente vai perceber que tudo nunca será suficiente. O pecador, o homem caído, é um buraco negro onde nada pode dar sentido a ele. Vai caindo, aí cai dinheiro, aí cai isso, aí cai posição, aí vai caindo ali, né, dentro dele, e é como se fosse um buraco negro, como se fosse um saco sem fundo. Como diz Salomão, tudo é vaidade. Em outras palavras, nada faz sentido, nada traz sentido. Então, você pode lutar o tempo todo para fazer a sua vontade, para tentar estabelecer a sua vontade, para fazer do jeito que você quer. Quando acontecer do jeito que você quer, tu vai ter outra coisa para reclamar. É assim que funciona. Nunca está bom para o homem caído. É o que ele diz.
Vocês cobiçam coisas, vivem em função de tudo isso, em função de aparecerem na comunidade, em função de viverem para satisfazer as paixões de vocês. Vocês não têm nada, nunca vai ser suficiente. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Matam aqui, no sentido figurado, logicamente. Aqueles irmãos não chegavam lá com uma espada e matavam outro irmão, literalmente. Mas dentro do contexto da congregação e da comunidade, os irmãos estavam se degladiando. E ao invés de fortalecer uns aos outros, estavam matando espiritualmente uns aos outros na fé. É como aquele irmão, né, que não está nem aí para cargo, não está nem aí para aparecer, não está nem aí para nada disso, né? Mas aí recebeu uma atribuição. Ah, o irmão vai ficar lá atrás daquele espaço escondido lá, dando glória a Deus, né? Foi o cargo que ele recebeu. Aí uma pessoa que quer esse cargo vai lá perturbar o irmão. Não, por que o pastor te botou aí dando glória a Deus aí atrás? Eu queria tanto ficar aí atrás dando glória a Deus. Sei que e tal, aquele negócio todo, e daqui a pouco conversa com outro irmão, que aquele irmão que está lá dando glória a Deus lá atrás não poderia estar lá, que ele queria estar lá, porque lembra da inveja? Vocês lembram da inveja, né? Da ambição, né? Por inveja, movido por inveja, não suporta ver ninguém fazendo nada que ele acha que é capaz de fazer, ou qualquer outra coisa que seja, vai perturbar o irmão, aí daqui a pouco o irmão que estava lá dando glória a Deus sumiu da igreja. E o irmão é tranquilo, porque ele não quer trazer problema para a igreja, e tu vai lá perguntar, irmão, aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada não, pastor. Aí vai um outro irmão, aconteceu alguma coisa? Irmão, aí não aconteceu nada também não. Aí vai lá falar com o irmão, aconteceu nada não. Aí daqui a pouco a gente fica sabendo que alguém foi lá falar besteira do irmão, o irmão se entristeceu e está em casa morto, debilitado espiritualmente por causa de problema no nosso meio. Então a gente mata, a gente inveja, mas não conseguimos obter o que nós desejamos. Em outras palavras, o que Tiago está ensinando é que isso tudo que vocês estão fazendo não é fonte de satisfação. Que tudo isso que está acontecendo no meio de vocês, que vocês querem ser mestre, falam demais, querem demonstrar conhecimento que julgam ter, vocês estão guerreando entre vocês, estão buscando, matando, invejando, uma confusão generalizada, mas vocês não obtêm o que desejam. Porque, como eu disse, o ventre do homem caído é um buraco negro, é um saco sem fundo, não é? Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem. E aqui está um outro ponto, né? Quem conhece esse texto? É um texto muito conhecido, mas mal interpretado, né? O que o Tiago já está falando aqui? Ele está dizendo que esse estilo de vida aqui de cima já está afetando a vida de oração desse povo. Esse povo está tão vidrado em conquistar o que deseja, satisfazer o seu próprio eu, que eles não vão mais a Deus em oração colocar essas coisas diante de Deus. Eles já arrumaram meios para isso. Quais são os meios? Matam e invejam, guerreiam. Quais são os meios que esses irmãos estavam usando para satisfazer suas próprias vontades? Guerra, inveja, problema. É melhor do que ir orar, não é? O texto diz, não tem porque não pedem. Vocês pararam de orar e preferiram guerrear. Vocês deixaram de ir diante de Deus para falar do que vocês desejam, para falar, Senhor, se for a sua vontade, se for o seu desejo, Senhor, conduz o meu coração, isso aqui é para mim, deixa de ser, me coloca no corpo, no contexto, na comunidade, onde o Senhor quiser me colocar da sua maneira, ao invés de vocês irem lá, buscar em Deus satisfação para servirem no contexto da comunidade, vocês pararam de pedir, e por isso vocês não têm. Vocês não têm porque vocês não pedem. Vocês preferem fazer do jeito de vocês, dar o jeito de vocês, como se diz por aí, forçar a porta, né? Meter o pé na porta e tentar alcançar do jeito de vocês. Vocês pararam de pedir e vocês não têm. Versículo 3. Quando pedem, porque tem disso, né? A gente não pede nunca. A gente quer fazer do nosso jeito. E eu acho que isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. Claro que Tiago está falando de um contexto da comunidade lá. Tiago está falando para as comunidades da época dele, para os irmãos da época dele, mas isso se aplica, irmão, em qualquer área da nossa vida. Há quem queira ficar rico na marra, há quem queira comprar uma casa na marra, há quem queira casar na marra, há quem queira prosperar na marra, e aí eles não pedem.
Aí eles vão vendo que do jeito deles o negócio não funciona, não flui. Aí eles... A Bíblia diz que quem pede recebe. Aí o que eles vão fazer? Uma campanha de oração. 7 dias no monte. Só que Tiago diz, vocês não pedem, porque vocês estão tentando fazer do jeito de vocês, através de inveja, através de guerra, através de problema. Quando pedem, também não recebem. Por quê? Porque vocês pedem por motivos errados, para gastar ou satisfazer os seus prazeres. Vocês conseguem compreender isso? Que quando o fim de tudo foi isso aqui, nós não estamos alinhados com a vontade de Deus. Quando o fim for satisfação pessoal, satisfação desses desejos e impulsos pecaminosos, nós não receberemos nada da parte de Deus. A nossa conexão com o Pai acaba sendo prejudicada. A gente primeiro para de pedir, quando pede, pede errado e fica a ver navios da mesma maneira. Então, quando nós formos a Deus por causa de satisfação pessoal, nós estamos indo a Deus de maneira errada, por um motivo errado, e por isso nós não vamos receber, né? Então, sempre que estivermos pensando em satisfação do eu, dos nossos prazeres, dos nossos desejos, ou a gente vai tentar na marra, sem irmos a Deus, e não obteremos esse desejo atendido, ou nós iremos a Deus por motivos errados e não teremos esse desejo saciado. Nossos prazeres não serão supridos, né? Saciados. Versículo 4, ele passa por uma outra parte dessa argumentação acerca do que estava acontecendo ali. E é onde a gente vê Tiago falando e comparando o comportamento desses irmãos com o mundo, né? Olha o que ele diz. E a palavra grega usada no texto é essa aqui mesmo. Em algumas versões você vai ver infiel, né? Acho que na minha, deixa eu ver aqui, está escrito gente infiel, né? Infiéis, tal. Mas a palavra lá é essa aqui, vocês são adúlteros. Vocês estão adulterando contra Deus. Por quê, Tiago? Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Então, o que Tiago já está explicando para esse povo aqui? Viver em função de satisfazer os prazeres, os desejos, as paixões da carne é a maneira como o mundo procede. E quem vive assim nada mais é do que um amigo do mundo. Lembra quando ele ensinou sobre a provisão do Pai e o cuidado do Pai? Vocês não devem andar ansiosos com aquilo que hão de comer, com aquilo que hão de beber, com aquilo que hão de vestir. Quem anda preocupado com isso? São os gentios. Os gentios, o que Jesus estava pregando para judeus, né? Então ele precisa falar a língua dos judeus. E ele está dizendo, é o povo de fora da aliança que vive correndo atrás do perecível. É o povo que não é povo de Deus, que vive correndo atrás dessas coisas que vão perecer. Você não. Vocês têm um pai que cuida de vocês, sabe o que está fazendo, zela pela vida de vocês. Então, a pessoa que vive em função de satisfação própria, de satisfazer os seus prazeres, a sua vontade, ela nada mais é do que um amigo do mundo. E ele diz aqui, uma vez que você se torna amigo do mundo, você adultera o seu relacionamento com Deus, como a noiva trai o seu noivo, como Israel cansou de trair Deus no Antigo Testamento e era chamado de adúltero. Se vocês forem amigos do mundo, vocês precisam entender, vocês são inimigos de Deus. O comportamento mundano é esse comportamento que vocês têm demonstrado. E vocês precisam ter isso em mente. Quem se faz amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Não tem uma terceira vertente. Só existe 2 grupos de pessoas na existência. Os amigos de Deus e os inimigos de Deus. A Bíblia diz que nós estávamos em inimizade contra o Criador. E o que Cristo fez? Nos reconciliou. Então, ou nós somos as pessoas que vivemos em função dos nossos prazeres,
As pessoas que vivemos em função das nossas vontades, as pessoas que queremos que as coisas sejam do nosso jeito para satisfação própria, sendo assim amigos do mundo, ou nós pegamos o nosso eu e pregamos naquela cruz que estamos carregando desde que aceitamos Jesus para sermos amigos de Deus. Você não recebeu uma cruz no início da caminhada? É para isso. A cruz que você recebeu no início da caminhada é para você não deixar de ser amigo de Deus, pegar o seu homem interior, carnal, que luta contra você, que guerreia contra você, e pregá-lo ali e dizer: quem manda na minha vida é Deus. Amém? Versículo 5. Ou vocês acham que é sem razão, que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Um dos textos mais complicados de interpretação da Bíblia. Não há um consenso entre os estudiosos sobre o que Tiago quis falar aqui exatamente, né? Há duas possibilidades majoritárias de interpretação. A primeira está clara. Parece que o que Tiago está dizendo é que o Espírito, né, que está com letra maiúscula até nessa versão NVI, então é bem provável que os editores da NVI concordam que ele está falando do Espírito de Deus, dizendo que o Espírito de Deus sente ciúmes de nós, né? Sente ciúme de nós, e por isso ele não aceita que nós tenhamos amizade com o mundo. Isso faz sentido por quê? Por causa do versículo anterior, não é? Mas se a gente ler o versículo 6, por gentileza, mas, ou do contrário, ou antes, ele nos concede maior graça. Isso aqui não tem sentido, se for interpretado dessa maneira. E aí, a partir disso aqui, eu vou explicar exatamente o que isso aqui quer dizer. Parece que o que o Tiago diz no 5, por gentileza, Giovanni, e é o que algumas pessoas concordam, é o seguinte: é com ciúme que anseia o Espírito que ele fez habitar em vós, né? Em outras palavras, ele está dizendo que o sopro que Deus soprou no homem na criação, corrompido pela queda, agora é ciumento e faz de tudo para ser satisfeito. Faz sentido com o contexto geral e com o versículo 6. Então, ou o Tiago está dizendo que o Espírito de Deus sente ciúmes de nós e nós, por isso, não devemos nos fazer amigos do mundo, ou ele está dizendo que o Espírito que habita em nós, soprado por Deus no início, lá na criação, em Adão, corrompido pela queda, é um espírito ciumento, problemático, invejoso, né? E por isso, porque esse espírito é problemático, invejoso e ciumento, versículo 6, ele nos concede graça maior. Em outras palavras, a única coisa que vence os impulsos e as paixões, os prazeres internos, é a graça concedida por Deus. Honestamente falando, eu acho que ele está falando dessa segunda, né? Apesar de haver muitos indícios no Antigo Testamento, por exemplo, de que Deus realmente sentia ciúme do seu povo. Ele fazia questão de ter o seu povo só para si. Não divide sua glória com ninguém, não abre mão de ser exclusivo, né? Mas, quando eu olho para o contexto, parece que é isso que ele está dizendo. Vocês são portadores de um espírito que se tornou ciumento, corrompido pela queda, tem ciúme, anseia com ciúmes, é isso que o texto diz. Parece que está dizendo, né? É com ciúmes que anseia o Espírito que ele fez habitar em vocês, né? E aí você pensa, pô, então eu estou perdido, porque o Espírito que está dentro de mim é um Espírito invejoso, ciumento, problemático, mas aqui está a solução. Mas ele nos concede graça maior. Maior do que o quê? Maior do que os anseios. A graça de Deus é maior do que a perversidade do nosso coração. Se não fosse, não teria como nos salvarmos da nossa miséria. A única coisa que cobre a miséria do nosso coração, do nosso ser, do nosso homem interior é a graça divina, é a bondade de Deus. Vocês são isso aí, ruins, pecadores, vocês são isso, mas a graça de Deus vem e cobre tudo isso. Parece que é isso que ele está querendo dizer. E aí ele continua, e agora já falando, né, de como que isso se resolve, como é que as coisas na vida da igreja que está tendo esse tipo de problema, dos irmãos que estão dando vazão, estão dando ensejo para as suas paixões, para os seus desejos, e criando com isso guerras e problemas. Como é que isso se resolve? Começa sempre com a graça de Deus. Nós nunca vamos conseguir resolver os nossos problemas por nós mesmos. Infelizmente,
nós vamos continuar aqui lutando, guerreando contra aquilo que guerreia dentro de nós. Vai haver algum momento que nós vamos deixar a desejar, que eu principalmente vou errar com todos os irmãos ou com um irmão em particular. Eu sou falho, você é falha, há essa guerra dentro de nós e só a graça de Deus, só o favor divino para que isso seja vencido. Porque isso diz a Escritura, né? Provérbios, deixa eu ler a referência lá. Acho que é, meu Deus, não anotei. 3 alguma coisa, Provérbios 3 alguma coisa. Acho que é 3:34, se não me engano, não precisa botar não, Giovanni. Agora ele vai citar Provérbios aqui, né? Agora eu não lembro a referência, mas é Provérbios 3 alguma coisa. Deus resiste o soberbo. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ele está dando a senha já aqui. Vocês querem a graça de Deus? Vocês têm que proceder com humildade, né? E aqui a gente não está falando da graça salvadora. A graça salvadora, ela vem sobre o soberbo. É justamente o que o soberbo precisa. Graça para ser salvo de sua soberba. Mas ele está falando de uma comunidade local. Ele está falando de um povo que já é salvo e precisa se arrepender e se humilhar diante do dono da igreja. Enquanto a igreja não se humilha, não trata com humildade as questões que tem dentro de si, ela vai continuar batendo cabeça, vai continuar problemática, vai continuar minguando, não vai crescer, não vai avançar, não vai progredir, os irmãos vão continuar com deficiência. Então ele diz aqui, ele cita o Antigo Testamento, né, para deixar claro como essa graça de Deus vem sobre aqueles que precisam dela para melhorar a sua vivência, né, ou a maneira como estão se conduzindo. Se vocês continuarem de orgulho, de soberba, de arrogância, achando que todo mundo aí é mestre, vocês vão ser resistidos. Deus se opõe ao soberbo. Se todo mundo quiser achar que é mestre, vocês vão ter que se virar e Deus vai resistir vocês. Mas se vocês forem humildes e se humilharem, Deus concede graça a vocês, Deus dá graça aos humildes, né? Aí a partir do versículo 7, ele mostra para nós, né, uma série de conselhos práticos para que a gente seja alcançado por essa graça. Ele não só diz que Deus dá graça aos humildes, mas ele mostra como nós devemos nos humilhar. É até o versículo 10 e a gente encerra por aqui. Olha o que ele diz. Portanto, submetam-se a Deus em primeiro lugar, né? Sujeitai-vos, sujeitem-se a Deus em outros momentos. A palavra grega aí indica uma obediência sobre alguém. Geralmente era usada, né, para se referir aos soldados que estavam sob a autoridade de um comandante. O que Tiago está falando? Ao invés de vocês darem vazão para as paixões e os desejos carnais de vocês, ao invés de vocês se submeterem ao que vocês querem, porque a gente precisa entender isso, o homem não está livre nunca. Ou ele é servo de Deus, ou ele é servo de si mesmo. Servo do seu coração caído. E você está liberto, irmão. Apesar do seu coração continuar permeado pelo mal, permeado pelo pecado, ele já não exige... Meu Deus, a palavra fugiu. Exerce um poder escravizador sobre você. Você está livre para dizer não em Cristo Jesus, na força do Espírito Santo. Mas o apóstolo Paulo disse aos romanos, vocês não devem entregar os membros de vocês como servos do pecado. Há a possibilidade, mesmo liberto eu entregar. Não, eu quero servir o pecado aqui. Há a possibilidade de alguém que foi liberto por falta de vigilância, por falta de progresso espiritual, por falta de estar ligado com Deus, daqui a pouco vai ver, já está fazendo o que não deve, falando o que não deve, dando lugar para a carne. Então, ao invés de você se sujeitar a si próprio, quem que eu vou obedecer? Sobre qual comando eu vou me colocar? Sobre o que eu vou me sujeitar? A mim ou a Deus? Ele está dando conselho. Sujeitem-se a Deus. Submetam-se a Deus. Resistam o diabo. Quem sabe o que é resistir o diabo nesse texto? Há quem diga, né, que resistir o diabo, fazer aquelas campanhas de libertação, né? Acabei de dizer aqui, todo crente é liberto. Todo crente é liberto. Liberto, está livre em Cristo Jesus. Todo.
né? Nenhum crente de verdade precisa de libertação. Ele precisa de santificação, aperfeiçoamento. É isso que acontece na vida cristã. Em Cristo, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Não tem desenrolo. Conhecereis a verdade, se é um ato, ele nos liberta. O grande problema é que a gente ainda habita num corpo corruptível, prejudicado pela natureza caída, né? E aí eu fico vendo um monte de crente fazendo campanha de libertação. Para quê? Para resistir o diabo. Não, vai para o monte para quê? Porque o inimigo está furioso, irmão. Botar o inimigo para correr. A Bíblia mostra como é que o diabo corre de nós. Resistindo ele. O que é resistir o diabo? A gente só vai entender isso no contexto. E o contexto deixou bem claro para a gente que o grande problema são as nossas paixões. Quando eu dou vazão às minhas paixões e às tentações, que são oriundas dos meus desejos, influenciados, potencializados pelo tentador, quando eu resisto, quando eu digo não para a tentação, eu estou resistindo o diabo. Então, como que eu resisto o diabo? Submetendo-me a Deus. Ao invés de obedecer o que meu coração diz, não segue seu coração, assinado Satanás, né? Quando eu não obedeço o meu coração e quando eu resisto o diabo, ele não tem outro jeito, ele tem que... Não foi o que aconteceu com Jesus quando ele foi tentado? O diabo falou, transforma a pedra em pão. Jesus falou, não. Jesus nem orou, irmão, nem orou. Nem orou. Fez nada. Vinha do processo dele ali, de preparação, jejum, oração. Chegou no final daquele processo ali, já estava consagrado. O diabo chega. E ele só respondeu, não vou fazer. Está escrito, eu vou me submeter ao que está escrito, eu vou me submeter a Deus. Quando o diabo chegou lá e viu que ali não tinha desenrolo, que tinha alguém resistente a ele pela obediência e submissão ao Pai, ele, foi embora. Então o que é resistir o diabo? Dizer não. Dizer não. Isso já aconteceu comigo. Estava até conversando com o menino esses dias, né? Veio, né? A possibilidade de falar mal de alguém. Eu olhei para o lado e falei, não, diabo. Não. E não falei, funcionou. Quando, né, você tiver com uma briga interna, bota para fora que funciona mais, né? Vai para o espelho e diz, não vou pecar para a glória de Deus. Então não, irmão, não. Como que o diabo é resistido? Quando nós dizemos não para aquilo que ele apresenta para nós. Não vou fazer. Senhor, me dá graça, eu sou fraco. Não consigo sozinho, mas se o Senhor me ajudar, eu vou dizer não para o diabo. Submetam-se a Deus e resistam ao diabo. Resistindo o diabo, apenas se submetendo a Deus. E ele vai meter o pé. Vai voltar, mas vai embora, né? Aí da outra vez que ele voltar, você vai lá e se submete a Deus de novo. Aproximem-se de Deus. Mais um conselho aqui. Do que ele está falando? Cara, vai orar, vai ler Bíblia, vai jejuar, vai consagrar a vida, vai tirar um tempo de devocional, vai tirar um tempo pessoal com Deus. Em outras palavras, vai fortalecer a sua intimidade com o Criador. Isso é se achegar a Deus, né? Há quem seja filho e ande tão longe, né, irmão? Há quem tenha salvação em Cristo Jesus, acesso para entrar na sala do trono, não passa lá tem um tempão, né? Não é que o escritor aos Hebreus diz para a gente? Acheguem-se, entrem pelo novo e vivo caminho, confiadamente na presença de Deus. Esse caminho já está criando até mato, porque o pessoal não está passando para ir lá. Está difícil, então aproximem-se a Deus. De Deus, né? Vão até Ele. E é difícil a gente ir até Deus quando a gente está muito preocupado com as nossas paixões, né? Então ele está falando, larga o eu, as paixões, os próprios desejos e vão a Deus. E Ele se aproximará de vós, né? São aqueles conselhos que trazem consigo promessas também. O primeiro, resistam, submetam-se a Deus, né? E resistam o diabo. O que vai acontecer como consequência? O diabo vai fugir de vocês. É uma promessa de Deus. Aqui tem outra. Aproximem-se de Deus, que Ele vai se aproximar de vocês. A comunhão vai aumentar. Vocês vão ter uma intimidade maior com Deus. É uma promessa. E aí ele continua. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Aqui ele está falando sobre arrependimento de pecados. Ele fala sobre arrependimento de pecados
Esse é o versículo 8. Exatamente aí. Depois no versículo 9 tem um complemento. Mas aqui ele está falando de arrependimento de pecados. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm mente dividida, né? Um pé lá, um pé cá. Um dia quer Deus, um dia quer ser Deus de si próprio. Né? Um dia quer viver para a glória de Deus, outro dia quer viver para si mesmo. Cara, vocês precisam se arrepender dos pecados de vocês. Purifiquem o coração e limpem as mãos de vocês. E aqui no purifiquem o coração, tem essa questão um pouco mais vívida, né? Porque quando lá na bem-aventurança Jesus ensina sobre os limpos de coração, ele está falando de pessoas que não têm no coração ídolos. Pessoas que têm somente espaço para Cristo Jesus. Isso é um coração limpo. É um coração onde a atenção não é dividida. E aí, se você deseja agradar a Deus e agradar a si próprio, o seu coração está sujo, mas o meio de purificar é dizer, quem manda aqui só um. Né? Deixar a exclusividade ali para Deus e ninguém mais. Né? Então ele está falando sobre arrependimento de pecado, sobre abrir mão, né, dos pecados da idolatria do eu. Versículo 9. Se vocês derem uma olhada nesse versículo aqui, tirarem a referência de Tiago, não sei que é de Tiago, aí eu tiro esse versículo e mostro para vocês, quem tem intimidade com os profetas menores, ia dizer que isso aqui era Joel escrevendo. Ou um profeta menor chamando o povo ao arrependimento. Essa é a linguagem dos profetas do Antigo Testamento. Olha o que ele diz. Entristeçam-se, lamentem, chorem os ministros, sacerdotes, chorem, rasguem as vestes. Ele está falando aqui sobre humilhação e quebrantamento de verdade. A gente vê essa linguagem muito nos antigos, nos profetas menores, né, nos antigos escritos, onde eles conclamavam o povo a se lamentarem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza, ou seja, se quebrantem na presença de Deus. E isso aqui nada mais é do que a consequência do versículo 8, porque o verdadeiro arrependimento é o que faz isso aqui. Será que eu ia conseguir me entristecer porque alguém está mandando? Deixa eu me entristecer aqui rapidinho. Não tem como. Vou ver aqui, vou me alegrar agora, mudar o chip. Não tem como. O que ele está dizendo aqui é que tristeza, lamento, choro, lamento e tristeza de novo é produto do arrependimento. Como que eu mostro que eu estou arrependido por ter dado vazão aos meus desejos, às minhas paixões, tudo isso? É chorando, lamentando, me entristecendo e buscando em Deus a restauração da minha condição. Senhor, tem misericórdia de mim. E aí é onde a gente vê, né, aquilo que a gente chama de aflição da alma. É onde entra o jejum, né? Muita gente tem dúvida sobre o jejum hoje em dia e muita gente faz jejum para trocar de carro, né? Mas o jejum é dos meios de aflição da própria alma, né? O autoflagelo. É como se você estivesse rasgando as vestes diante de Deus, colocando cinza sobre a cabeça. É o momento que você se priva de ser beneficiado pelo alimento para demonstrar a Deus o seu quebrantamento genuíno, o arrependimento, a vontade de agradar esse Deus. Deus, eu quero tanto estar contigo, eu estou tão quebrantado, tão arrependido, eu estou tão sentido da minha condição que eu vou ficar esse tempo aqui sem fazer bem a mim mesmo, eu não vou comer. Assim que se jejua. É assim que as pessoas faziam no Antigo Testamento, é assim que se deve fazer hoje. Num momento de quebrantamento, num momento de humilhação, no momento em que você deseja ir a Deus e demonstrar o que está dentro do seu coração de maneira visível, você decide, eu vou deixar de comer. Vou passar um tempo só com Deus, não vou fazer bem a minha própria carne, não vou alimentar o meu corpo para que o meu espírito seja fortalecido e se chegue perto de Deus. É o autoflagelo, é a aflição da alma. No versículo 10 a gente conclui, e aí ele resume tudo o que ele falou até agora. Sujeitai-vos a Deus, olha lá, sujeitai-vos a Deus, resistam ao diabo, cheguem perto de Deus, limpem as mãos, purifiquem o coração, reconheçam sua miséria, lamentem, chorem, transformem o riso em pranto. Tudo isso nada mais é do que humilhação. Está faltando isso, irmão, diante de Deus. A gente sabe muito, a gente entende muito, a gente tem muito, está tudo dominado, né?
Enquanto a gente estiver nessa posição de que está tudo dominado, então vai aí, vai aí. Está dominado, então vai. Não estou falando dos profetas do Antigo Testamento, estou falando de um autor neotestamentário, conclamando a igreja. Vocês têm que se humilhar, Vocês precisam, eu preciso, você precisa, nós precisamos descer na presença de Deus e dizer: nós não sabemos nos conduzirmos por conta própria. Olha aqui, Deus, o que deu? A gente tentou fazer do nosso jeito, só deu briga, só deu inveja, só deu confusão, só deu problema. Nos socorre, a gente precisa de socorro, nos ajuda. Humilhação, a palavra de ordem para o povo de Deus em todos os tempos sempre foi essa: humilhação, quebrantamento, arrependimento, irmos a Deus: Senhor, me tornei um ídolo para mim mesmo, só penso em dinheiro, só penso na minha vida, construir minha casa, comprar meu carro, só penso em mim, em satisfação dos meus prazeres, eu me arrependo. Misericórdia. E aí o texto termina dizendo: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Qual é a exaltação que o texto se refere aqui? Quem te viu passar a prova? Não é essa, né? Não é o sabor de mel. A exaltação que o texto se refere aqui precisa ser interpretada ao longo do contexto. E o contexto disse o que para nós? Que o povo pedia e não recebia, que o povo não pedia, ou seja, o relacionamento com Deus foi quebrado, prejudicado. O próprio Tiago, quando orienta o povo a se humilhar, ele diz: se acheguem a Deus. O que ele está querendo dizer com isso? Que esse povo estava afastado, estava longe, andando para os seus próprios caminhos. E Tiago orienta eles: se humilhem e Deus vai exaltar vocês. Qual é a exaltação? A restauração da intimidade, outrora perdida. A exaltação dos cristãos, daqueles que estão em Cristo Jesus, nada mais é do que o Deus Todo-Poderoso se achegando a eles e dizendo: estou aqui, vocês são meus, vou conduzir essa comunidade, vou conduzir vocês, vou levar vocês adiante para aquilo que eu tenho para vocês. Essa é a exaltação de Deus, que Deus nos exalte para a glória do seu santo nome a partir da nossa humilhação, a partir do nosso arrependimento. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu favor derramado sobre as nossas vidas. A tua bondade é sobre nós, Senhor. Nós vimos isso nesta manhã, pela palavra pregada, pela palavra ensinada, pela palavra exposta. Que o seu Santo Espírito aplique essas verdades nos nossos corações e tenhamos hoje, Senhor, a força necessária para nos humilharmos diante de Ti e recebermos a Sua exaltação. Ó Deus, que o restante do nosso domingo seja uma bênção, glorifique o Seu santo nome, que possamos, ó Deus, receber de Ti tudo o que precisamos para concluirmos esse dia de maneira que te glorifique, essa nova semana que está se iniciando. Nós te louvamos, Senhor, porque sabemos que o Senhor estará conosco ao longo dela também. Seja glorificado, leva-nos em paz para os nossos lares e continua conosco. Em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando.